A fé e o futebol. Aqui, nesse espaço em que estamos, começou a história da ACESP de Linha Grã-Pará, a união de uma comunidade através da mobilização da fé trouxe também o esporte. O futebol amador em Linha Grã-Pará se resume a uma história muito legal de títulos, de criação de lideranças e, ao mesmo tempo, de espírito comunitário. A ACESP de Linha Grã-Pará é o episódio de hoje do Raízes da Bola. Estádio Reinaldo Hugo Deren, em Linha Grã-Pará. Hoje mobilizada para uma grande partida de futebol. É domingo de futebol amador com a presença da CESP. Chegamos a mais um episódio do nosso projeto Raízes da Bola e hoje estamos aqui em Linha Grã-Pará, na comunidade da CESP, comunidade São Pedro, para contar um pouco da trajetória dessa equipe que tem trajetória no nosso futebol amador, de títulos, também de movimento com a comunidade através do esporte de veteranos e outros tantos projetos que são desenvolvidos aqui na CESP. Para contar um pouquinho mais sobre isso, temos a presença aqui do Cláudio Weschenfelder. Cláudio, conta pra gente. Como surgiu a CESP de Linha Grã-Pará? Bom, Dani, a CESP então surgiu aqui no ano dos anos 90, por aí. Aqui surgiu de início os sócios mais antigos, eles criaram uma comunidade, né? Tinham a necessidade de ter um local para rezar as missas e fazer suas festas. Então construíram um salão. E futuramente, mais adiante, então, se viu a necessidade de expandir, porque nós tínhamos uma área de terra bem extensa aqui, que foi doada pelo, então, Reinaldo Hugo Deren, que tinha um comércio aqui do lado. Ele doou essas terras para a escola e então nós tínhamos um espaço bem grande aqui para fazer um campo. Então a gente procurou a administração naquela época, acho que era o prefeito Almeida, e ele então nos ajudou, e nós tínhamos que montar então uma sociedade para conseguirmos esses recursos para fazer o campo. Então fizemos um campo, aqui era tudo gravatá e banhado, né? Tivemos que colocar muito material para fazer esse campo, que hoje é uma referência, né, de estádio, mas deu bastante trabalho para Meu pai foi um que ajudou bastante aqui, né? Ele sempre estava na diretoria também, isso que meio que me empolgou a continuar por causa do trabalho dos nossos pais para fazer isso aqui, né? Então, a partir dali, a gente começou a procurar para fazer um time. Aqui na localidade tínhamos 2 times, né? Que é o Caramuru, mais abaixo aqui, e logo aqui em cima tinha a Avenida de Grã-Pará. A gente convidou as 2 equipes para se juntarem aqui ao São Pedro, naquela época, para a gente então montar a Sociedade São Pedro do Grã-Pará. O Avenida então veio, participou dessa ideia, os sócios do Avenida vieram e se juntaram aos sócios que então eram aqui da comunidade e depois foram para a sociedade, que hoje é a associação, né, devido às legislações. E aí começamos aos domingos fazer os amistosos, né, jogo fora, jogo aqui, e a partir dali a gente começou a montar, ver os melhores jogadores, começamos a participar do municipal. Naquela época tinha muitos times do municipal, era a 1ª divisão, 2ª divisão, então a gente participou da 2ª divisão. Fomos campeão no segundinho, né, nos aspirantes uma vez, lá no Palmeiras, e depois a gente então entrou em mais campeonatos, a gente tentou entrar na Taça da Amizade várias vezes, até um ano então aceitaram nós. Começamos a pegar jogadores para se juntar aos nossos aqui, né? Começar a fazer equipes melhores, né? Então, e aí foi, né? Taça da Amizade, municipal, aí o municipal foi se enfraquecendo, né? E então em 2015, eu acho, a gente sentou aqui, aí já mais estruturados, a gente tinha um sonho de participar do regional, né? Naquela época a gente foi olhar as reportagens, inclusive da Folha Mate, para ver. Faziam 14 anos que ninguém mais participava do regional. O último era o Vila Lima. E aí a gente foi. Muitos falaram, é uma loucura, né? Isso aí, muitos times que participaram quebraram, fecharam. Eu disse, vamos tentar, né? 2015. E aí nós fomos 2015, 16, 17, 18 e 19, né? 2019.
esse foi um ano muito, muito feliz para nós. Foi um ano que a gente ficou campeão da Serrana, nos titulares e nos reservas, nos dois, e fomos vice-campeão do regional. A final foi aqui, com mais de 3.000 pessoas aqui. Foi um feito histórico para a comunidade. E hoje ainda seguimos, né? Volta e meia a gente está numa final aí, e é o que a comunidade gosta do futebol. Temos nosso veterano de sábado à tarde, que os velhinhos, todo sábado tem jogo, todo sábado. E em domingos, então, se não tem futebol, nós não se reunimos. E quando tem futebol, aí os sócios chegam aí, bate um papo, tomam uma cervejinha. Quais foram as principais lideranças que deram esse start aí à comunidade aqui, o futebol na SESP? Sim, nós tínhamos ali, inclusive meu pai participava era sempre secretário. O primeiro presidente foi Alfonso Becker aqui, e aí nós tínhamos a liderança aqui que era justamente o comércio ali, era muito forte aqui do Dering, né? Do Reinaldo Hugo Dering. Depois ele faleceu, e aí o filho dele, o Delmar, ele tocou ainda por alguns anos ali o comércio, e ele participava aqui dessa sociedade, juntamente com o Urbano Dil, que tinha uma olaria aqui, também era um líder forte, o Urbano, e eles que puxaram a frente para fazer esse campo. O Armando Becker, aqui os sócios fundadores aqui que ajudaram a fazer o campo, e eles eram incansáveis, né? E tiveram muito trabalho, tiveram que botar terra, tiveram que fazer drenos, teve sócios doando pedras, e foi tudo assim, ó, braçal mesmo. A prefeitura ajudou com o transporte do caminhão e largava as terras aqui, e a galera se grudava, né? E assim foi em tudo, né? A primeira casa-mata a gente fez ali, a gabine de rádio com 4 postes daqueles da RGE, e um tabladinho em cima, né? Pô, hoje nós temos uma gabine bonita lá, ainda tem coisa para fazer, né? E assim foi difícil, mas hoje temos o ginásio também, era um sonho nosso, né? A primeira vez que eles fizeram foi só os concretos, os pilares, né? E o telhado. Isso aí ficou por alguns anos. A gente fazíamos aquelas festas do colono aqui, servia para fazer as exposições ali. Depois que conseguiram fechar, e aí acho que foi em 2013 que nós fizemos a primeira festa no ginásio. E hoje temos uma quadra bonita ali. A gente vê, hoje, a gente vê assim, a gente tem estrutura e tudo, e o pessoal pouco aproveita, não consegue mais juntar gente para jogar. Tu tem que buscar fora. Nós então, somos felizes que somos próximos da cidade. A gente tem bastante gurizada aqui da cidade que vem jogar conosco, mas da localidade mesmo a gente não consegue mais fazer time. O teu envolvimento com a SESP, já foi presidente, hoje é um apoiador da diretoria. Como é que foi teu início lá também? Jogou? Como é que é a tua ligação com a SESP? Sim, eu de início eu era boleiro, né? Eu jogava campeonatos para fora, e aqui jogava segunda divisão, mas eu jogava Série Ouro, né? Eu jogava primeira divisão. Mas aí depois, 2 anos, acho que eles participaram do campeonato, eu vim aqui. Até foi o ano que eles ficaram campeão do regional, integração regional. Ficaram campeão aqui em cima do Palanque. Mas naquele jogo eu não pude jogar, eu estava machucado. E aí, desde ali, então, eu joguei, e aí já comecei a participar das diretorias como secretário, e depois foi em 2009 eu assumi a presidência. E hoje eu sou tipo um apoiador, eu sou, como diz, presidente na prática, né? Porque meio que isso já está dentro do sangue, né? Nem a minha esposa diz, se eu passar um dia sem mim na SESP, tá errado. Quase sempre eu chego no meu serviço, à tardinha, eu venho para cá, sempre tem alguma coisinha para fazer. Então, a gente gosta, enquanto que ainda tem pique, como se diz, né? Às vezes eu brinco com o Carlos, que é um apoiador também, que sempre está com nós. Eu disse, olha, o meu pique tá quase terminando, não tem que arrumar mais gente. É o nosso pensamento agora para a próxima. Agora, esse ano, teremos eleição, né? Nossa eleição é de 2 em 2 anos. Para ver se a gente consegue trazer algum jovem, menos um ou 2 jovens para dentro da diretoria, para futuramente a gente ter alguém. Como atleta, te recorda algum jogo que foi marcante, algum gol, algum lance que tenha marcado a tua trajetória aqui? Deixa eu pensar, foram tantos jogos. Teve um jogo lá no Guarani de Mariante lá. E aí
era um lugar assim, tinha muitos lugares assim que era meio pedreira para jogar, mas já muito gente boa, o pessoal do Guarani. Eu fui para lá e eu era um piazão, né? E todo mundo já estava falando, ó, cuida lá, não faz muita gracinha, não sei o quê. Daí fiz o primeiro gol lá, eu fiz e a galera meio que me ameaçou lá, né? E aquela época era com cordinha, assim, sabe? Ao redor do campo, né? Não tinha muita segurança. Mas aí me marcou aquele gol, eu me lembro até hoje, né? Saímos ganhando e ganhamos até, de 2-1. O primeiro gol foi meu Como é que aí, foi esse gol? a velocidade, né? Porque meu forte era a velocidade. Naquela época nós tinha muitos jogadores bons aqui da comunidade, da família Schonert. Deve ter escutado ali, os Schonert. Eram os pais já estavam meio que veteranos, mas os filhos estavam jogando. Então, nós tínhamos camisa 10, que era o João Carlos, ele fez o lançamento. Hoje eles dizem facão, né? E eu fui, o goleiro saiu e eu toquei do lado. E aí, fiquei naquela, se eu comemoro ou não, né? E a nossa torcida tava lá, eu só fiz um oizinho pra torcida. Aí a mulherada já, olha, se tu fizer mais um gol, tem pra ti. Mas era bonito, são histórias, sabe? Tem lugar que tu já tinha que deixar o ônibus virado pra ir embora logo, né? Mas são coisas, e a gente era novo, né? E a gente meio que ficava receoso de jogar nesses campos só com cordinha, né? Hoje tu tem esses campos com baita estrutura e até uns campos fechados, né? Com todo alambrado em redor e não tem ninguém para tocar, né? Naquela época era difícil, era tudo com corda e tinha que tirar os cocô dos animais antes de fazer jogo, né? Porque isso aí eu fazia aqui no Caramuru, né? De manhã era nosso serviço, carrinho de mão e uma pá para limpar o campo, para de tarde ter jogo. E como dirigente, você mencionou o Campeonato Regional de 2019. Como recorda aquele momento e a importância daquela campanha, esse vice-campeonato regional para a SESP? Sim, sim. Dani, em 2017, naquela época o regional era por população, né? Como nós tinha 75 mil habitantes, nós não podia pegar jogador de fora. Mas também os daqui não poderiam jogar lá para fora. Então, para nós ficou muito fácil fazer time. Nós éramos os únicos, então nós fizemos uma seleção, digamos, né? Tanto é que na primeira fase nós não perdemos nenhum jogo naquele ano. Segundo ano já entrou o Monterrey, já dividiu um pouco os jogadores. E aí depois entrou o Flor de Maio e o Palanque, mais nós, e aí nós continuamos. Aí fizemos 3 times, aí liberaram, acho que um ou 2 jogadores de fora para pegar. Aquele ano o Palanque fez final com o Flor de Maio. No ano seguinte nós fizemos o time mais modesto, assim, como se diz na gíria, pegamos a sobra, né? O que sobrou a gente pegou. E classificamos em último, em oitavo, pegamos o primeiro que não tinham perdido nenhuma partida, que era o Santo André. Primeiro jogo lá, nós desfalcado, e fomos lá e ganhamos o jogo. 2-1. Aí eu disse, ó, estamos na final, era semifinal. Jogo em casa, empatamos com eles e fomos para a final. Só que aí fomos lá para a final lá em... como é que é a cidade lá que nós jogamos a final? Não me lembro mais. Enfim, a final lá, aí nós não tinha 10, nosso lateral estava machucado. O angolano, que era nosso centroavante, estava meio pau, como se diz. Saímos perdendo 1-0 e o angolano fez gol legítimo que o juiz deu e foi, aí o goleiro caiu e no fim da história anularam nosso gol lá. Voltamos, o jogo de volta aqui, estádio cheio. Até os 40 do segundo tempo nós estávamos indo para os pênaltis. Tomamos um gol no finzinho lá, mas assim, deu para ver que o regional, tu indo até na semifinal e diante, o pessoal gosta de vir olhar. Aquele dia, se não parar de vir gente, aí tava até brincando era naquela época o Giovanello era o vice-presidente, ele veio aí, tinha fila no pedágio lá, os caras perguntaram, mas o que tem lá para baixo? Tem as filas no pedágio? Nada, tem a final do regional. E tinha gente, que esse potreiro tudo cheio de carro. Isso é bonito, isso é uma visibilidade para o município também, né? O regional, ele ainda é destaque. Agora mais ainda, agora estão pegando os jogadores ex-profissionais, né? Já é um atrativo a mais também.
E a CESP sempre se caracterizou também pelo incentivo aos veteranos, que movimentam sábado, também tem a participação no regional das Livarte Veteranos. A importância dessa categoria para vocês? Sim, os veteranos, aqui a gente sempre diz, os velhos são bons de se lidar, né? Tu fala, vamos supor, eu ficho o cara para jogar e não se preocupar, né? Ele só, se ele não puder vir, ele te avisa, não vou poder vir domingo. E o de sábado à tarde, então, a gente tem regras, né? A gente convida jogadores e aí vai pela votação, se é aceito, tem tudo isso. Mas é uma turma muito boa, né? Fechamos 10 anos já nossos veteranos sábado à tarde, temos um grupo de uns 30, todo sábado, já estamos com 2026 fechado, todo sábado, né? O calendário. E aí o regional algum campeonato a gente tem que jogar, né? Para não morrer. Porque, como eu falei, aqui a comunidade se reúne quando tem futebol. Aí nós decidimos jogar então o veterano de manhã e o primeiro semestre o Serrana, né? Tínhamos a vontade de jogar o regional, mas ele tá bem, financeiramente está muito caro. Então pensamos e temos umas reformas para fazer, inclusive vamos começar essa semana a fazer uma reforma aqui na sede. Também não dá para só investir no futebol e deixar a sede abandonada, né? Então vamos pintar e vamos arrumar aqui essa parte para deixar tudo mais confortável para quem vem nos visitar. E a importância da CESP, o futebol, o esporte, para a comunidade aqui da região de Linha Grã-Pará, Claudio? Essa é o fundamental aqui, o futebol, eu disse, que movimenta aqui os sócios, né, e tudo. Temos o ginásio, que a gente tem os horários, e a sede é dos sócios, né? Os sócios fazem seus festas de aniversário, casamento, comunhão, tudo aqui. Inclusive lá em setembro está fechado, todo sábado tem comunhão, né? Isso é nosso, né? Como se diz, é dos sócios. Então, isso aqui é referência, né? Referência da comunidade. Tanto para os sócios como para de fora, até no nível regional a gente é conhecido hoje. Eu digo, você vai comprar alguma coisa numa loja, tu vai dizer, onde é que tu mora? Dá tantos quilômetros da CESP. É perto da CESP. Porque todo mundo sabe, né, que é a CESP, né? É uma referência aqui no Grã-Pará. E como ex-jogador, ex-dirigente e ainda sempre apoiador, qual o teu sonho para a CESP no futuro? Olha, eu gostaria muito de participar novamente do regional, né? Participar do regional com o Livre e chegar na final novamente, né? Mas não é impossível, a gente está tratando para se fortalecer financeiramente e quem sabe, eu acho sim que o pessoal faz loucura, assim, traz jogadores de nome, mas nós temos muito jogador bom aqui em Venâncio. Se os jogadores de Venâncio se juntassem e, vamos fazer um time, vamos jogar lá para a CESP, não precisa ser a CESP, 11 Unidos, que seja, por um custo básico, né? Combustível, mais alguma coisa assim, né? Mas aí seria viável a gente participar do campeonato, porque tem toda a logística, tu vai jogar em Guaporé lá, tu tem que sair já de manhã, né? Mas é um campeonato diferente, é um sonho que eu tenho, né? Ainda de participar de um regional. Hoje contamos a história da CESP de Linha Grã-Pará. Muitos títulos, muitos troféus e uma história que movimenta a comunidade de Linha Grã-Pará. A CESP é um exemplo de que, com a força comunitária, o esporte amador faz o desenvolvimento de uma região. E assim, a gente encerra mais um episódio Raízes da Bola de hoje. Fique ligado que muitas histórias vêm por aí no nosso podcast com muitas histórias do futebol amador.